Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Dicas da Cá, Mulheres 40 a Mais, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã aqui no meu perfil do Instagram. Essa semana nós estamos dedicando conteúdo de preparação para as mulheres que estão aí na fase dos seus 40 anos e começaram a ter alguns questionamentos sobre a vida que vinha levando até então, estão querendo fazer pequenas ou grandes mudanças no seu dia a dia, na sua forma de encarar o mundo, na forma de ter resultados, né, com as suas ações. Então, hoje é mais um capítulo dessa preparação que nós estamos fazendo essa semana, porque semana que vem a gente vai começar a trabalhar com algumas ferramentas para destravar aquilo que está travado. Toda vez que eu falo destravar alguma coisa, isso me traz uma dupla sensação. Ao mesmo tempo que eu gosto muito, né, de pensar, da gente destravar alguma coisa, sabe quando aquilo está emperrado e que você se sacrifica ali para soltar aquilo e tudo mais, e quando você destrava, você tem aquela sensação de alívio. Ufa, deu certo, fiz o que tinha para ser feito. Ao mesmo tempo, me traz uma sensação de incerteza, né? Porque quando a gente fala de destravamento, a gente pode estar falando de destravar várias questões da nossa vida. Mas eu optei por continuar usando esse assunto do destravar, porque no fundo isso é o que exemplifica melhor essa fase aqui que nós estamos aqui nesse trabalho de mudar hábitos, de trazer novos resultados para a nossa vida. Então, eu acabei assumindo mesmo com o destravamento aí das nossas vidas, né? E também eu tenho usado muito o termo que tem tudo a ver de sair das sombras. Essa semana, o nosso objetivo mesmo é conseguir enxergar muito da gente, para a gente conseguir sair dessas sombras, tá? Para a gente conseguir ter mais clareza das coisas que estão lá no fundo no nosso inconsciente, para enfim a gente conseguir emergir e dar conta do recado. Oi, Edi, seja bem-vinda. Acabei de começar, eu só estou mexendo aqui para poder ver se... Eu acho que agora ele começou a entregar, né? Que você entrou, deve ter visto. Tem sempre um delayzinho aqui agora eu tô entendendo o que está acontecendo. O meu tripé estava em cima do teclado do computador e é pelo computador que eu fico vendo se está entregando ou não. E aí deu um delayzinho aqui, mas já está entregando, beleza. Então, vamos começar o nosso assunto. O que eu trouxe hoje para vocês aqui? Eu trouxe o assunto de personas, tá? Para mim, essa é uma dos momentos mais importantes que eu vivi o ano passado. Durante a pandemia, eu fui buscar muitos conteúdos de psicologia, filosofia, sociologia, de autoconhecimento. E quando eu me deparei com o assunto das personas, aquilo começou a me fazer muito sentido e eu fui me aprofundar um pouco mais para entender esse termo e levei também para as minhas sessões de terapia e aí eu tive um aprofundamento sobre esse tema. Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, porque ele vai deixar muito claro essa fase em que a gente trabalha muito as nossas personas e como ela impacta muitos resultados da nossa vida. Então, a gente vai fazer a live aqui de uns 30 minutos. Essa live ela é curtinha, ela tem uma duração de 30, no máximo 40 minutos. E depois eu deixo um exercício gravado lá no YouTube da Zunca Press. É só entrar na minha bio, lá em cima, clicar naquele link, vão aparecer alguns links. É o primeiro, eu já deixei lá no primeiro. Então, é só entrar lá no YouTube, se inscrever e assistir o vídeo e depois fazer algum comentário, tá? Então, vou resgatar aqui de forma resumida, como são formadas as fases de desenvolvimento psicológico do ser humano. Novamente, eu não sou psicóloga, eu trago para vocês aquilo que me faz muito sentido, aquilo em que eu tenho me apoiado para poder mudar a minha vida,
porque eu também estou no meio de uma fase de transformação. E quem me acompanha aí, Edilene está aqui comigo, a Deia que costuma assistir as lives, o Marcos Antônio que também está sempre aqui com a gente, e as pessoas que têm me acompanhado sabem que eu estou no meio dessa transformação. Né? E hoje eu consegui receber um resultado de um projeto que eu estou trabalhando, e hoje eu recebi o sim desse projeto. Eu estou muito feliz com isso e compartilho isso com vocês porque tem trazido resultado. Né? Esse trabalho todo que eu venho fazendo há mais de 4 anos realmente está me trazendo muito mais tranquilidade, está me trazendo muito mais leveza, está me trazendo muito mais resultados financeiros e práticos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, se vocês se propuserem a fazer essa jornada, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar para muito melhor. Então, vamos lá. Eu já falei sobre isso nas lives anteriores, mas eu vou repetir para quem não teve a oportunidade de assistir as anteriores. Nós temos uma influência muito forte, e todo mundo sabe disso, daquele ambiente em que a gente é constituído, tá? Só que a gente entende muito mais essa influência considerando a parte biológica, porque isso a medicina ela se aprofundou. Então, quando a gente... hoje ninguém tem dúvidas, né, da herança genética que a gente recebe. Então, quando a gente entra... Oi, Juliana, seja bem-vinda. A gente recebe toda a nossa herança genética dos nossos familiares, pai, mãe, mesmo quando a gente não é criado pelos pais biológicos, ainda assim a gente recebe essa herança biológica que vai compor o nosso físico, as doenças que nós vamos desenvolver, até as nossas preferências. O que a gente não tinha tanto conhecimento, e isso vem se aprofundando, é qual a carga que a gente recebe dos nossos sistemas, né, os nossos sistemas familiares, tanto dos biológicos quanto daquelas pessoas que vão vivendo a vida com a gente vai se desenvolvendo com elas, tá? E também a carga que a gente recebe da nossa criação. Esses estudos, eles são tão recentes que a gente pode dizer aí que a partir de Freud é que a gente começou a se aprofundar muito mais nesse conhecimento, tá? Como que são essas fases de forma muito, muito, muito resumida? Oi, Marcos Antônio, acabei de falar de você, que você vem acompanhando aí essa jornada através das lives, e hoje eu tive uma notícia muito boa, consegui fechar um projeto muito interessante que eu vou tocar daqui para frente, e aí estava dizendo que isso é o resultado de toda essa mudança que eu venho fazendo na minha vida, que eu estou no meio da transformação. Então, quem se propõe a fazer essa transformação começa a sentir realmente umas mudanças significativas na vida, tá? Então, quais são as fases que a gente tem? E aí, eu vou trabalhar olhando a fase que a gente cria as nossas crenças, que elas podem ser limitantes ou então impulsionadoras, a fase que a gente tem um desenvolvimento mais forte dos nossos sabotadores, das nossas personas, e, por fim, uma fase em que os questionamentos surgem com muito mais força, tá? Então, do 0 aos 8 anos, eu falei muito dessa fase ontem, né? Quando nós estamos recebendo uma carga muito forte das pessoas que são responsáveis pela nossa criação. Então, pai, mãe, avós, cuidadores, né, babás, quando se tem, ou então aquela tia da escola em que meus filhos, por exemplo, nessa fase ficavam o dia inteiro na escola, tá? Essas pessoas que são responsáveis pela gente nessa fase dos 0 aos 8 anos, elas vão trazer, né, eu até uso aí o termo do óculos, ela vai trazer essa lente que ela vê a vida, que por sinal elas receberam essas lentes dos seus pais, lá também na fase do 0 aos 8 anos, e ela vai transmitir essas lentes para as crianças que estão ali estão nessa fase de desenvolvimento do 0 aos 8 anos. Então, crenças, o que elas são? Elas são afirmações, né, muito rígidas de como a vida funciona, né? Então, crenças do tipo, seja uma menina boazinha, senão você não ganha sobremesa,
é uma crença, tá? Porque isso vai fazer com que você acredite que você só tem o direito de receber recompensas da vida se você for uma criança boazinha, né? Crenças mais impulsionadoras, por exemplo, e que depois lá no futuro podem gerar conflitos, são, por exemplo, nossa, você é a pessoa você é a criança que desenha melhor na sala. Não existe criança que saiba desenhar melhor do que você. Você recebeu o dom de Deus de desenhar, né? Por que eu estou trazendo essa crença em específico? Essa criança, se ela recebe isso com muita carga do cuidador, do pai, da mãe, dos avós, como reforço o tempo todo, né? Ela provavelmente lá no futuro, ela não vai se permitir a usufruir desse dom como prazer, porque ela sabe que ela é a melhor e ela vai ter que sustentar esse status de bom desenhista, tá? O mesmo acontece com crianças que ajudaram muito dentro de casa e elas receberam crenças do tipo, você não faz nada certo, quando eu chego em casa está tudo uma bagunça, né? Essa criança, ela vai ter a crença de que em tudo que ela coloca a mão vai ficar por fazer, vai ficar alguma coisa por falhar. Então, ela vai se dedicar muito a fazer as coisas muito bem feitas, porque ela não quer passar novamente por essa humilhação. E por aí vai, tá? Então, é nessa fase em que a gente cria. E não tem o termo melhor para dizer do que crenças limitantes e crenças impulsionadoras, porque é aí que a gente vai acreditar no mundo e vai entender aquilo que eu consigo fazer para chamar atenção, para ser respeitado, coisas que eu faço que de repente eu sou humilhado, e eu vou criar estratégias, tá? Para trabalhar essas crenças, tá? Então, essa fase eu já falei bastante ontem, e aí agora a gente vai entrar numa outra fase. Eu tô pulando, tá? Etapas, mas é porque para mim aqui no nosso objetivo, ele tem muito mais a ver com essas que eu vou trazer do que fases mesmo de crescimento e tudo mais. A partir dos 9 anos, a gente começa a entrar na pré-adolescência, né? E hoje de manhã eu estava assistindo uma psicóloga falando sobre o cérebro do adolescente. Eu tenho verdadeira adoração pelo cérebro do adolescente. Eu acho que é uma das fases mais intensas e interessantes que a gente tem na vida. E claro que nós pais temos como obrigação podar um pouco, né, os nossos adolescentes, mas é uma fase muito de teste, né? É uma fase da gente testando limites. Isso faz muito parte dessa fase. E o que eu comento? Pessoas que não tiveram infância vão ter problema no futuro. Pessoas que não tiveram uma adolescência crítica, uma adolescência questionadora, uma adolescência de testes de erros e acertos, ela provavelmente vai ter sinais de uma adolescência mal resolvida na vida adulta. E guarde isso que eu estou falando. Se você não foi um adolescente que testou limites, em que questionou regras, é bem provável que isso esteja surgindo agora aos 40 anos. Como aquela criança que teve uma infância muito traumatizante ou muito castradora, é bem provável que ela tenha ficado presa em algumas fases da infância, tá? Bom, vamos falar de sabotadores, né? Que é nessa fase aí da adolescência e da pré-adolescência que a gente acaba desenvolvendo. Na verdade, os sabotadores, eles começam a surgir ali pelos 9, 10 anos e eles vão sendo fortalecidos durante a vida inteira. Mas até os 20 anos é quando os sabotadores, eles realmente se instalam, tá? O sabotador crítico, ele vem com força total em todos nós, né? É porque através do sabotador crítico que a gente vai se proteger do mundo. Então, eu vou olhar para mim mesmo e vou criticar aquilo que eu faço, baseado nas crenças que eu recebi da minha família, para melhorar aquilo que eu faço de errado, que eu faço de ruim, para conseguir me proteger do mundo. E isso vai ter muito a ver com a próxima fase que eu vou falar,
tá? Só que junto com o sabotador crítico vão vir os outros sabotadores, que pode ser o hipervigilante. Então, é nessa fase que um adolescente, que ele é muito medroso, que ele fica o tempo todo alerta às coisas que podem acontecer, é muito nítido perceber que o crítico está de mãos dadas com o sabotador hipervigilante. Ou então aquele adolescente que ele é crítico e ele faz muito. Ele joga basquete, ele desenvolve coisas no computador, ele tem muitos amigos, ele tem uma balada todo dia, ele começa a colocar muitas atividades para serem feitas ao mesmo tempo, porque ele tem o sabotador crítico e o multitarefa, tá? Eu tenho muito disso. Eu fui uma adolescente que fui muito castrada na minha preguiça. A minha preguiça na família era muito mal vista, né? Aquele tempo do ócio era muito mal visto. Então, eu utilizei o meu sabotador crítico para impulsionar um sabotador que eu tenho hoje, que é do multitarefa, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, para não ter tempo de olhar para mim mesma, tá? Você pode também ter outros que são 10 sabotadores, tá? O sabotador controlador, esse é bem possível de enxergar, né? Então, aquele adolescente que ele briga muito com o controle dos pais, mas ele gosta de controlar muito a própria vida e a vida dos amigos, tá? Ele testa muito esse. E se ele começa a ter sucesso ao utilizar os seus sabotadores, ele vai entender que é através dessa ferramenta, que ele vai conseguir se proteger do mundo. Novamente, crenças, sabotadores, e eu vou partir para os próximos, não são ruins, são ferramentas em que a nossa mente, ela naturalmente nos fornece para que a gente consiga suportar as pressões físicas e psíquicas do nosso desenvolvimento, tá? Então, nós termos crenças nos dá tranquilidade e conforto de olhar para o mundo e falar, isso eu conheço, então eu jogo dentro dessa crença aqui. Aquilo ali eu também conheço, eu jogo dentro dessa crença aqui. Como os sabotadores também. Eu vejo uma situação e falo, preciso ser um pouquinho mais crítico, porque se eu não for crítico aqui, vão me comer vivo. Preciso ser um pouco mais crítico comigo aqui, porque se eu não me desenvolver, eu não vou conseguir cumprir essa tarefa, essa etapa da vida, tá? O problema tanto das crenças quanto dos sabotadores é quando a gente coloca essas coisas no piloto automático. Quando a gente olha para o mundo e não questiona... Oi, Marcos. Obrigada, viu? Estou bem feliz mesmo. Começa a dar os nossos frutos aí dos trabalhos que a gente faz. Então, o que acontece quando começam a aparecer os problemas? Quando a gente não questiona as nossas crenças. Quando a gente não questiona se os nossos sabotadores estão em muita quantidade, em doses muito fortes. Agora a gente vai entrar na fase mais interessante, que é o objetivo dessa live, que são as nossas personas, tá? Quando a gente entra na fase adulta, depois dos 20 anos, 25 anos, a gente começa a usar personagens que a gente desenvolve utilizando muito daquele aprendizado que nós tivemos com os nossos sabotadores e com as nossas crenças familiares, sociais, dos nossos grupos, tá? Para ter mais resultados naquilo que nós estamos fazendo. Então, existem milhares de pessoas, cada um vai desenvolver as melhores, aquelas que mais vão se encaixar, tá? Mas elas são como roupas que a gente utiliza para determinados eventos. Então, né, por exemplo, se a gente trabalha num escritório, a gente não vai trabalhar no escritório de biquíni e canga, né? A gente vai colocar uma roupa mais adequada, uma roupa mais social para aquele ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, eu não vou para a praia utilizando salto alto, escarpão e tailleur, né? Eu não vou num baile de debutante usando calça jeans e camiseta rasgada, né? Eu não vou numa reunião de startups, né? Mais descoladas, né? Vestindo uma saia, né?
daquelas mais fechadinhas, assim, se bem que hoje nas startups a gente mistura muitos estilos, mas aquele estilo mais clássico, vamos chamar assim, tá? Eu estou dando o exemplo de roupas porque as personas que nós usamos nessa fase adulta, elas são bem parecido com isso, tá? Então, quando eu estou no meu ambiente da faculdade, por exemplo, né, os jovens ali na faculdade, ele vai usar um tipo de persona, né, que muitas vezes pode ser uma persona já sendo trabalhada para que ela se adapte melhor ao ambiente corporativo, tá? Eu usei muito dessas personas, né? Eu fiz jornalismo e trabalhava numa assessoria de imprensa do governo do estado. Então, na faculdade, era o momento que eu exercia muito uma liderança com o grupo em que eu trabalhava, uma persona mais rígida para que a gente pudesse entregar os trabalhos a tempo, né? Eu era mais mandona, tá? No meu ambiente de trabalho naquela época, eu não podia exercer muito essa persona porque eu era uma estagiária, eu era uma analista, né, júnior, tá? Eu já não era estagiária porque eu fui contratada assim que eu passei na faculdade. Mas eu era uma assistente, eu era uma auxiliar ali da assessoria de imprensa, tá? Mas na faculdade, eu já comecei a exercitar essa persona. Com consciência? Com certeza não. Eu não tinha consciência de que aquilo seria um exercício para utilizar essa persona da gestora mais para frente, tá? Quando eu entrei numa revista, numa editora em que eu era redatora-chefe da revista, eu já estava formada, eu usei mecanismos dessa persona que eu testei na faculdade nesse meu ambiente de trabalho, tá? Aí a gente vai ter as personas como pai, como mãe, como parceiro. A gente vai usar essa persona nos nossos relacionamentos. A gente vai utilizar personas na nossa roda de amigos. A gente vai usar essa persona na nossa roda de familiares do churrasco do final de semana, tá? E é isso mesmo, isso faz parte da nossa adaptabilidade. Isso é uma coisa muito importante e necessária para a gente se adaptar ao meio social em que a gente vive. Nem sempre a persona, por exemplo, que eu tenho dentro do meu ambiente religioso, se eu faço parte de uma congregação, se eu faço parte de uma religião, é a mesma persona que eu utilizo dentro do meu ambiente familiar, tá? Não tem problema, a gente se adapta, tá? Quando que começam a aparecer os problemas? Quando aquela minha persona, ela fica tão forte que ela passa a ser uma verdade em si, tá? Por quê? Porque eu vou usar esse mesmo exemplo, tá? Não é um exemplo meu e nem de alguém que eu conheça, mas eu vou dar um exemplo que talvez eu tenha visto isso em algum livro ou alguma novela, não me lembro muito bem. Mas vamos dizer que essa pessoa é de uma congregação, é de uma religião, e dentro da religião, essa pessoa, ela tem uma personalidade extremamente íntegra, extremamente regrada, dos bons costumes, da ética, da moral, tá? E essa pessoa tem essa persona muito forte, muito firme, tá? E por um outro lado, tá? Dentro do seu ambiente íntimo, tá? Essa pessoa, ela curte, e eu já lembrei da onde eu tenho eu ouvi, assisti uma live sobre isso, e foi muito interessante, tá? E essa pessoa, dentro do seu ambiente íntimo, ela consome pornografia. Ela tem prazer, ela tem uma fantasia em consumir pornografia. Não é nada errado, porque não é uma pornografia proibida, é uma pornografia, um produto desenvolvido para pessoas adultas, tá? Então, ela não está cometendo nenhum crime, ela não está prejudicando a ninguém, ela está simplesmente atendendo uma fantasia íntima dela, tá? Até aí, não haveria problema se essa persona desenvolvida
lá dentro do ambiente da congregação não prejudicasse. Oi, Ideia, seja bem-vinda. A Adriana também entrou, seja bem-vinda. Então, eu já passei das fases em que a gente monta as nossas crenças, que é do 0 aos 8 anos, os sabotadores, que é do 0 aos 20 e poucos, e a gente chegou na fase das personas, tá? Em que a gente precisa ter personas, é necessário para que a gente possa ter uma boa adaptabilidade nos ambientes em que nós estamos inseridos, tá? Eu estou dando exemplo agora, que me veio na cabeça enquanto eu estava falando, e eu lembrei desse exemplo, foi de uma live que eu participei, de um cara que é um guruzão aí, de desenvolvimento e tudo mais, tá? Então, ele é uma personalidade muito importante dentro de uma congregação. Ele é super reconhecido, com uma personagem de ética, de bons costumes, de moral muito, muito correta, tá? E dentro do ambiente íntimo, ele consumia pornografia. Não era uma pornografia proibida, não era uma pornografia que prejudicasse outras pessoas, tá? É uma pornografia disponível aí no mundo adulto, tá? Mas o que acontece? A personalidade dele, a persona que ele utilizava dentro da congregação, trazia culpa por ele consumir esse conteúdo no seu ambiente íntimo, tá? Não haveria problema algum se ele tivesse essas duas personalidades, se uma não brigasse com a outra, porque ele não estava fazendo nada errado, ele não estava prejudicando ninguém, ele não estava traindo os seus princípios, tá? Mas para ele aquilo fazia muito mal, porque quando ele estava dentro da congregação, aquilo é como se ele estivesse sendo um impostor para os seus pares. Tá? E quando ele estava consumindo a pornografia, havia uma culpa muito grande por ele estar fazendo isso. E ele falou que ele conseguiu quebrar esse problema dessas duas personas que ele vestia quando ele assumiu na congregação que ele fazia parte que ele consumia pornografia. Tá? Aí tem todo um desdobramento do que aconteceu, e aí eu não vou trazer aqui, porque isso não faz parte da nossa conversa, porque eu não quero nem defender quem gosta e consome pornografia, e nem quem tem um perfil moral, ético, que não pode ser quebrado. Eu não estou aqui para defender nenhum dos dois, tá? Eu estou aqui só para dizer qual é o momento em que a gente precisa olhar para as nossas personas e se perguntar: ainda faz sentido eu continuar utilizando essa personagem no meu dia a dia? E quando isso acontece? Normalmente vai acontecer na fase a partir dos 40 anos. É um momento em que a gente utiliza, na verdade, às vezes a gente nem não para, tá? Vem as angústias, vem os questionamentos, vem a vida travando, a vida trava, a vida não anda, parece que chegou no momento em que realmente eu vou perder todo o dinheiro que eu conquistei, parece que eu vou perder todo o status que eu adquiri, parece que eu não fiz nada de muito bom na minha vida, a minha família que eu construí parece que é estranha a mim, o trabalho que eu estou parece que ele é inadequado, a religião que eu escolhi parece que não fala mais comigo, parece que está tudo fora do lugar, tá? Por que isso acontece? Entre outros fatores, que aí quem está numa fase de muito questionamento precisa buscar ajuda realmente, terapia psicológica, os psicólogos, psiquiatras estão aí à disposição para vocês procurarem. Eu estou aqui para falar sobre destravar quando a coisa não pegou fogo ainda, né? Quando a coisa ainda está assim, sob controle, tá? Mas que você está sentindo que tem alguma coisa que a gente precisa fazer. É porque as suas personas, elas já não te servem mais. Elas foram muito úteis para você chegar até aqui. Mas daqui para frente, elas precisam ser revisitadas. Não é jogar fora, porque elas foram úteis, elas são necessárias. As pessoas te conhecem através dessas roupas. Mas, de repente, elas não estão mais te servindo, tá? Vou falar de algumas personas minhas que talvez façam sentido para você. Eu tenho algumas personas, né? Uma delas é amiga da mesa de bar,
né, em que eu bebo cerveja mesmo com os meus amigos, falo besteira, falo muitos palavrões, dou risada das coisas. Quem me conhece sabe que nesse momento eu sou a engraçada da turma e falo demais até do que deveria, tá? Gosto dessa persona, não é uma persona que eu preciso destravar, tirar, porque eu acho que ela não me atrapalha, até o ponto em que eu não saio falando demais. Nessa persona existe um ponto em que ela pode sim me prejudicar e travar algumas coisas na minha vida. Existe uma outra persona que é a persona do corporativo, né? Em que eu aprendi em que ser muito crítica com as coisas que eu faço e com o que os outros fazem me protegem de erros. Eu já estava até falando com a Andréa Faber hoje de manhã, que eu estou um pouco cansada de ver sempre muito mais o lado cinza, o lado problemático das coisas, tá? Por anos isso me ajudou muito, porque eu conseguia olhar para aquela situação e rapidamente pescar o que não estava bom, o que podia dar ruim depois e focar naquilo e trabalhar naquilo para não ser humilhada lá na frente, tá? O problema de você estar em constante... Oi, Luiz, seja bem-vindo. O problema de a gente estar constantemente olhando muito mais essa parte crítica do que pode dar ruim é que a gente não aproveita o que deu bom, tá? E por que eu estava falando isso hoje com a Andréa logo cedo? Porque eu recebi o ok desse projeto que eu falei para vocês, que eu deveria estar muito feliz por assumir alguma coisa nova e que é do marketing digital, nessa nova fase que eu tô seguindo, mas é de um outro segmento completamente diferente que eu nunca assumi, tá? Então, em vez de eu estar feliz, né, por ter feito uma excelente reunião com esses novos clientes, de ter provado a minha competência, eu estou muito mais preocupada com aquilo que eu não sei, com aquilo que eu ainda não conheço, tá? Então, eu estou dando muito mais crédito para o que pode dar ruim do que pode estar bom. Isso é uma persona. Isso é uma persona baseados nos meus sabotadores, críticos, altamente executador, que precisa estar sempre fazendo, amarrado com as minhas crenças. Olha, agora que eu estou amarrando tudo que veio aí no meu passado, tá? Então, a minha crença em que tudo que eu coloco à mão, se eu não ficar muito atenta, eu vou quebrar. Então, eu era uma criança considerada estabanada, então eu vou derrubar o suco, eu vou quebrar o copo, eu vou lavar a louça e vai escorregar da minha mão, né? Essa crença que me foi colocado, então eu tenho que estar sempre alerta, sempre vigilante, para não deixar que nada saia errado. Criou um sabotador altamente crítico, altamente atento, hipervigilante, excesso de trabalho, tá? Em que veio como uma persona da pessoa extremamente correta, extremamente... E assim, foi muito engraçado, porque eu já trabalhei com essa pessoa há anos atrás, e essa pessoa me trouxe como referência, assim, eu estou te contratando porque eu sei que você consegue botar foco nas coisas, em que você sabe controlar os pontos e que você não vai deixar as coisas fugirem, porque... né, e falou de algumas coisas que eu preciso ficar atenta. Olha como essa persona me foi útil no passado, né? Então, a gente precisa tirar o chapéu para isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que quando a gente pesa muitas cores do lado sombrio, e é por isso que eu usei esse filtro, é um filtro mais cinza, né? A gente não curte a vida, a gente pesa muito, né, nas nossas decisões, nas nossas personalidades, nas nossas crenças, e a gente não usufrui daquilo que a gente conquista, tá? Então, é isso. Hoje, eram essas fases que eu queria trabalhar com vocês e pegando principalmente nesse ponto da persona, de olhar o que a tua persona, as suas personas, a gente tem muito mais do que uma, trazem de coisas positivas para você e aquelas personas que elas precisam ser revisitadas para serem retrabalhadas, porque podem ser essas pessoas que estão aí travando a sua vida, segurando a sua vida e não deixando que aquela proposta de trabalho, aquele amor, aparecimento de pessoas mais interessantes na sua vida, né? Talvez seja essa persona que você usou com muita força
nas fases anteriores da sua vida que te trouxeram benefícios, mas de repente elas estão gastas. Essas pessoas precisam ser revisitadas e retrabalhadas. Então, o convite aqui é a gente se permitir olhar essas pessoas com carinho, com agradecimento, mas falar, persona, vem cá, vamos recosturar, vamos colocar um negócio diferente aí nessa sua roupagem, porque a gente evoluiu, a gente chegou aqui na fase dos 40 a mais e nós somos pessoas diferentes agora e a gente pode usufruir um pouco mais da vida. Beleza? Esse era o recado de hoje. Fiquei feliz de vocês me acompanharem aqui e o exercício vai estar gravado lá no YouTube da Zunca. Então, se você está interessado em fazer exercício, entra lá no YouTube. O link está aqui na bio da Kátia, mas é no perfil da Zunca. Estou deixando tudo lá no perfil da Zunca, tá bom? Entra lá, se inscreva para você poder fazer os exercícios que eles estão muito legais. E eu também estou deixando essas lives gravadas lá na Zunca, tá? Porque assim a gente vai fazer na biblioteca lá de aulas, porque semana que vem eu vou disponibilizar ferramentas para vocês. E a semana que vem tá imperdível. Gente, boa quarta-feira, espero que tenham gostado. E aí amanhã a gente se vê aqui às 11h30, tá bom? Até mais, tchau, tchau!